Noite, então, mais um diário aqui para contar como é que foi o estudo. A gente está fazendo aquele trabalho sobre o livro Estruturas Melódicas do Jerry Bergonzi e é um trabalho que tem que ser feito diariamente, né? E agora já estou no momento de desmontar, né, limpar o saxofone e guardar para poder fazer uma outra coisa, né? Escrever, assistir alguma masterclass, alguma coisa no estilo para poder compartilhar com vocês também. Tá? Tem outras coisas para fazer. Hoje foi um dia muito quente, extremamente quente, e olha, estou aqui como se tivesse ido para a academia e foi uma espécie sim de malhação com o saxofone, embora eu tenha feito ela mais agora no fim da tarde, que realmente hoje foi um dia muito quente aqui em Belo Horizonte. Não faço ideia de quantos graus, mas a temperatura é bem alta. Okay? Mas vamos ao que interessa, que é um pouco o resumo e as considerações sobre o que eu fiz hoje em relação ao estudo das estruturas melódicas do livro Estruturas Melódicas do Jerry Bergonzi. Recapitulando, ontem eu fiz um estudo com o padrão número 1, né, o primeiro padrão que a gente utiliza, e aí para os acordes maiores e dominantes com bem as variações, nós temos o padrão 1, 2, 3 e 5, e para os acordes menores, 1, 3, 4, 5. Certo? Isso foi o que eu fiz ontem e trabalhei sobre os acompanhamentos criados no iReal Pro, que de novo recomendo, vale cada centavo, compre aí, eu não ganho nada com isso, mas você vai, você vai porque vai ser muito útil. E aí hoje eu fiz uma outra permutação, né, que a ideia é ir pegando várias formas de tocar o mesmo material para a gente incorporar essa sonoridade, incorporar esse material de uma forma muito sólida. Então, hoje eu peguei para os acordes maiores o padrão. Qual que foi o padrão? Aí, ó, já até esqueci o padrão, mas era começando no segundo grau. Era segundo, primeiro, terceiro, quinto. Deixa eu ver se era esse, porque eu estive brincando também um pouquinho com o outro, né, que era, deixa eu ver, estive brincando com mais um, mas essencialmente, e aí, deixa eu ver, que coisa ruim, confundi assim. Não, é 2, 1, 5, 3 para os acordes maiores, foi esse. Né? Para os acordes maiores, e para os acordes menores era 3, 1, 5, 4. Esse eu lembro bem porque essa finalização no quarto grau ela soou estranha, ela soou um pouquinho diferente no começo. Então, depois, por isso é importante fazer muitas vezes para você ir incorporando a sonoridade e não deixar que os dedos te levem para qualquer lugar. Fazer muito com muita concentração. Então, é importante fazer lentamente, é importante fazer com metrônomo. Eu estava fazendo com um acompanhamento que tem um andamento ajustável, que é o que o iReal Pro permite, e ao mesmo tempo os acordes para poder ouvir o contraste dessa linha melódica que eu ia desenhando com cada padrão sobre a harmonia. Então, foi isso. Deu um pouquinho mais de trabalho porque quando a gente sai do 1, 2, 3, 5 ou do 1, 3, 4, 5, quando a gente sai e começa com outra nota e começa a mudar, já começa a ficar menos intuitivo. Por quê? Eu acho. Né? O primeiro padrão, ele acompanha ou parece muito com a escala, né, com o começo da escala 1, 2, 3, 5, então é o comecinho da escala maior, e é uma sonoridade que nesse sentido, na hora de estudar, nós estamos bem acostumados. E então, realmente é muito mais fácil. Quando a gente quebra essa regularidade, a gente sai desse padrão inicial, custa um pouquinho mais. Então, principalmente em algumas tonalidades, acaba ficando mais complicado, mais chatinho de fazer. Principalmente porque a gente tem que fazer isso de memória.
né? Se tivesse escrito, é molezinha. Só que o ideal é a gente trabalhar isso de memória, pensando, né, em qual acorde que eu estou e quais são essas notas, quais são esses números, né, quais notas correspondem a esses números que eu estou tocando, né, que eu tenho que tocar. Então, tive essa pequena dificuldade, então recomendo trabalhar com um andamento lento, para que você realmente consiga incorporar isso e repetir até que essa sonoridade fique mais natural. É isso que eu fiz. E quando ficou natural em todos os acordes, com todas as variações, igual eu fiz ontem, né, com o maior, menor, dominante, o menor meio diminuto, o dominante com a nona bemol, quando ficou mais confortável e mais orgânico, quando eu comecei a me acostumar com essa sonoridade, e aí eu terminei todos os ciclos, em todos os tons, aí eu fui para 3 músicas e fiz as mesmas 3 músicas que fiz ontem. Foram All of Me, All the Things You Are e Autumn Leaves. E aí apareceram alguns acordes que eu não tinha trabalhado, como por exemplo o diminuto, mas aí eu aplico a mesma lógica dos outros, pegando o diminuto como acorde menor e fazendo o ajuste correspondente na quinta, enfim, usando a ideia da escala diminuta. Espero que esteja claro aí para vocês. Mas é só para deixar, digamos, registrado o que eu fui fazendo. Tá? De novo, a sensação que eu tenho é que quando a gente começa com isso, é meio esquisito, é estranho, é difícil. A gente tem que meio que se forçar a fazer, porque no começo, principalmente com algumas dessas permutações, acaba soando um pouquinho estranho, a gente não está acostumado. Então, o que eu recomendo sim é insistir até você se acostumar com essa sonoridade e entender como é que se constrói, como é que é construída, como é que é o canto, né, a canção, a melodiosidade, digamos assim, dessa pequena linha de 4 notas que a gente vai aplicar em cada acorde. Outra coisa muito importante é tentar fazer no tempo e não sair, porque aqui é mais difícil, eu faço mais lento e depois eu faço mais rápido. Não, sempre tentar fazer. Por exemplo, para começar a me acostumar e para começar a colocar os dedos no lugar, o que eu fui fazendo foi tocar. Né? O andamento estava em 100 BPM, com acompanhamento de medium swing, a 100 BPM, e eu comecei tocando, como são grupos de 4 notas, comecei tocando em semínimas, certo? Então, sempre ouvindo, tentando manter a sonoridade o mais homogênea possível, tocando ligado, articulando somente a cada 4 notas, quando começava cada grupo. Então, isso me permite trabalhar, de novo, a sonoridade, a digitação, a postura, a coluna de ar e a percepção, já que eu estou me acostumando, estou reconhecendo esse terreno sonoro, esse terreno melódico em relação a uma determinada harmonia. Isso é muito importante. Então, depois, quando aumentei, né, quando passei para as próximas repetições, já fiz em grupos de colcheias, 4 colcheias. E o que eu tentei fazer primeiro se o compasso tem 4 tempos, né, 4 semínimas, eu vou tocar as primeiras 4 colcheias e vou deixar em pausa os outros 2 tempos. Então, toco 4 colcheias, pausa de 2 tempos, e aí muda de acorde, tocando também 4 colcheias e pausa de 2 tempos, e aí vai. Mas sempre tentando manter essa regularidade o mais precisa possível. Não é tão fácil quanto parece, principalmente porque, como eu disse, estamos fazendo tudo de memória, que é o ideal para a gente incorporar esse material o mais rápido possível, certo? Porque quando a gente está improvisando, ou a gente pretende improvisar, né, no futuro, o ideal é que a gente não esteja lendo, é que a gente consiga nem sequer pensar direito no que a gente está fazendo. É uma coisa que flui. A música soa na nossa mente e ela vai. Então a gente tem que incorporar o material de tal forma que a gente já não precisa nem pensar nele. Ele faz parte do nosso vocabulário e a gente consegue utilizar conforme a situação, né, que vai se apresentando. Isso é muito legal. Quando a gente consegue
essa situação é muito legal, porque aí parece que a gente é realmente um canal de energia que vai fluindo, e essa energia flui em forma de música. É muito bom, é muito bom. Outra coisa que é bem legal é depois que você faz isso, as 4 colcheias, a pausa, depois você consegue preencher tudo, né? 4 colcheias e 4 colcheias para treinar mesmo a agilidade na digitação. Isso é uma coisa que ajuda bastante e que é bem mais difícil, então eu recomendo deixar alguns espaços aí para poder respirar. Às vezes, a cada 2 compassos, você deixa só o último tempo de um dos compassos para respirar. Isso pode ser uma coisa boa. Mas, também, e por último, eu gostaria de falar sobre essa questão de estudar esses grupos de 4 colcheias. O seguinte, é muito bom a gente tocar só as 4 colcheias e deixar a pausa. Por quê? Porque isso já vai nos treinando a lidar com o fato de que a música é uma combinação de sons e silêncios. A gente tem que ter pausa na música, pausa no fraseado, igual na fala. Certo? A gente tem que ter algumas pausas, senão é uma metralhadora de informação que só plá, 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 plá. Então tem que ter uma pausa. É importante. Então, quando a gente pega um material muito restrito e a gente se compromete a fazê-lo da forma mais exata possível, de uma forma muito restrita, e respeitando as pausas também, isso nos ajuda também a ir criando essa noção do discurso musical com as pausas, e além das notas. A gente fica tentando acertar as notas, acertar a métrica, mas também tem que considerar essas pausas. Mais para frente a gente vai deslocar isso, mas isso está em outro, faz parte do trabalho de outro capítulo do livro. Tá? Mas, por enquanto, se a gente fizer isso, já está de bom tamanho. Outra coisa, isso aparece muito mais, essa questão das pausas, quando a gente vai quando a gente faz esse estudo em cima da sequência de uma música, né, da progressão de uma música. Então, por exemplo, tanto em All of Me, quanto em All the Things You Are, quanto em Autumn Leaves, foi a mesma sensação que eu tive. Dava para tocar umas ideias, né, e aí eu treinei primeiro o padrão de ontem para dar uma lembrada e depois o padrão de hoje várias vezes, mas quando eu tocava já dava aquela sensação de, olha, estou tocando e estou respirando e tem uma frase, uma pausa e depois outra frase, então já começo a construir um discurso, até porque a harmonia dessas músicas vai conduzindo para diferentes lugares, não é sempre aquele padrãozinho que eu coloquei no exercício de evoluindo por quartas o tempo inteiro. Não é assim nessas outras músicas. Então, acaba sendo muito interessante a gente prestar atenção a esses detalhes. Bom, é isso, eu estou terminando de guardar meu instrumento e por hoje esse estudo é só. Eu fui fazendo umas anotações hoje para resumir, talvez eu publique aí depois no YouTube, provavelmente sim. Então, me siga lá, Emiliano Garcia Sax, por aqui também. Acompanhe que nós vamos continuar esse estudo juntos. Tá bom? Encerrando o diário de hoje. Uma boa noite. Tchau!